Cowboys e Aliens, um filme tão maluco quanto o nome. Cowboys enfrentando alienígenas no Velho Oeste. Parece uma ideia genial ou completamente ridícula. Cowboys e Aliens, de 2011, tentou misturar ficção científica e faroeste em um único filme. E o resultado? Bem, a gente vai analisar agora. Vamos à premissa. O filme se passa no ano de 1873 e acompanha Jake Lonergan, interpretado por Daniel Craig, um pistoleiro durão que acorda no deserto sem memória e com um estranho bracelete metálico no pulso, parecendo o Omnitrix do Ben 10. Ao chegar à cidade de Absolution, ele descobre que é um criminoso procurado, mas antes que possa ser preso de verdade, OVNIs aparecem no céu e começam a abduzir habitantes da cidade. Agora Jake precisa se unir ao durão Coronel Dolarhyde, interpretado por Harrison Ford, e a misteriosa Ella, interpretada por Olivia Wilde, para enfrentar a ameaça extraterrestre. Sim, é basicamente 7 homens e um destino, mas com ETs. E a primeira coisa que eu acredito que chama a atenção nesse filme é que tem um elenco de peso. Daniel Craig e Harrison Ford fazem o possível para carregar o filme nas costas. Craig está no seu auge de James Bond e traz aquela presença de homem calado e perigoso. Ford, por outro lado, interpreta um velho rabugento e autoritário, ou seja, basicamente o próprio Harrison Ford na vida real. Com relação à ambientação, o filme realmente respeita a estética do faroeste, com belas paisagens áridas, tiroteios clássicos e um clima de cidade pequena ameaçada pelo desconhecido. Se não fosse pelos aliens, poderia ser um filme de faroeste tradicional. Já a respeito dos efeitos visuais, as naves alienígenas e as criaturas são bem feitas. Sem exagero de CGI mal acabado, os alienígenas têm um visual meio grotesco e ameaçador, o que é um ponto positivo. Agora vamos falar dos pontos possíveis que podem ter dado errado no filme. O tom confuso. O filme não sabe se quer um faroeste sério ou um blockbuster pipoca. Ele começa sombrio e misterioso, mas depois vira um show de explosões, abduções e batalhas absurdas. A mistura de gêneros não funciona tão bem quanto poderia. Uma história genérica. Depois do conceito interessante, o roteiro se desenrola de maneira previsível. Os alienígenas estão atrás do ouro, sim, eles estão atrás do ouro. Os heróis se unem apesar das diferenças e tudo segue um caminho clichê de humanos versus inimigos superiores. Outro ponto negativo, personagens rasos. Harrison Ford e Daniel Craig fazem o possível, mas seus personagens são unidimensionais. Olivia Wilde, que parecia ter um papel relevante, acaba virando um mero elemento de roteiro. E com um plot twist meio forçado. Essa parte eu me decepcionei. Até porque, eu vou falar aqui o plot twist, é que ela é também um alienígena. E você não esperava, porque o filme não dá pistas em nenhum momento que ela era, ou poderia ser uma alienígena também. E aí, do nada, ela é uma alienígena no momento crucial. Eu fiquei bem decepcionado com essa parte. A conclusão é, se você quer ver cowboys enfrentando alienígenas e não se importa com o roteiro meio fraco, Cowboys e Aliens pode ser divertido. O conceito é incrível no papel, mas na prática o filme não consegue decidir se quer sério ou apenas um entretenimento absurdo. O filme teve um custo para ser produzido de 163 milhões de dólares, aí você junta um pouco com marketing, chega aí a 200 milhões de dólares, porém o faturamento na bilheteria mundial foi de 174 milhões de dólares, se tornando um prejuízo. E o pior é que o filme ele trouxe 2 astros gigantes, Daniel Craig, que estava bombando ali nos filmes do James Bond, e Harrison Ford, que não é a primeira vez que faz filmes com alienígenas, afinal ele fez o Star Wars, mas nem eles dois conseguiram salvar o fracasso que foi o filme. O longa foi dirigido por Jon Favreau, o mesmo responsável por Homem de Ferro, de 2008, o que ajudou a construir o universo do MCU. Infelizmente aqui ele não teve a mesma sorte. Outra coisa interessante também, eu não sabia, mas o time de produtores incluiu Steven Spielberg, Ron Howard e Brian Grazer, alguns dos nomes mais poderosos de Hollywood, ou seja, dinheiro e talento não faltaram, só o roteiro que não ajudou. Uma outra curiosidade é que quase o Robert Downey Jr. foi o protagonista. Inicialmente, Robert Downey Jr. estava escalado para o papel de Jake Lonergan,
mas precisou sair por causa de conflitos de agenda. Mas também um ponto interessante que eu achei diferente é que dessa vez, ao invés de destruir o planeta, os alienígenas vieram atrás do nosso ouro. Ou seja, eles viajaram milhões de galáxias-luz só para poder minerar o ouro da Terra, como se fossem piratas espaciais. Com um elenco de peso e uma ideia inusitada, Hollywood esperava que Cowboys e Aliens fosse um grande sucesso. Porém, ele foi um dos maiores flops de 2011, sendo criado pelo tom confuso e pela mistura de gêneros que não funcionou muito bem. Jon Favreau, o diretor do filme, ficou muito frustrado com o fracasso e admitiu que a experiência foi difícil. Ele queria que Cowboys e Aliens tivesse o mesmo impacto que o Homem de Ferro, mas a recepção morna fez com que ele mudasse sua abordagem para os projetos futuros. O título Cowboy e Aliens foi alvo de piadas antes mesmo do lançamento. Muitos achavam a ideia ridícula demais para funcionar e, no fim, eles estavam certos. O pior é que o título tem esse certo impacto. Eu mesmo, quando vi o título, eu olhei assim, Cowboys e Aliens? Será que esse negócio presta? Mas aí eu passei a levar um pouco mais a sério quando eu vi o elenco que estava no filme. Só gente de peso. Cowboys e Aliens teve uma aprovação de apenas 44% no Rotten Tomatoes e apenas 43% na audiência. E uma nota de 6 pontos no IDM, como se fosse colégio público, aquela nota mínima para poder passar, sabe? 6. Foi isso que ele tirou. Na minha opinião, o que eu achei desse filme? Olha, eu gostei, eu achei o filme bem divertido. É um filme para você se divertir, eu acho que isso ele cumpre bem o papel. Eu até recomendo porque é aquela diversão básica, tiroteio, explosão, tudo isso você vai ver aqui e até mesmo de uma maneira competente. Os cenários são bonitos, os efeitos especiais são bonitos. Você pode não gostar de uma coisa ou outra, como por exemplo o fato lá da menina ser uma alienígena disfarçada, que foi um plot twist apresentado no final. Realmente é uma surpresa decepcionante. Falando nisso, a Olivia Wilde, que interpreta essa personagem, já está há um tempo sumida do cinema. Na época, ela era uma atriz em ascensão, é tipo a Margaret Robin. Só que a Margaret Robin, ela tá estourando aí na mídia. Já a Olivia Wilde sumiu. Uma bela atriz, e a última informação que eu recebi dela é que ela trabalha agora na direção, dirigindo os filmes, e não se apresenta mais. E já na minha opinião, o Harrison Ford e o Daniel Craig, eles carregam o filme nas costas. Podem ter achado esses personagens um tanto genéricos, eu até entendo, mas eu gosto do personagem ali do Harrison Ford, meio rabugento, puxa muito para a personalidade dele, que ele sempre apresentou nos filmes, e o Daniel Craig, aquele valentão um tanto genérico, mas que eu curti também o personagem. Mas ressalto que eu achei um filme divertido e até recomendo. Bom, é isso, essa é a minha opinião sobre Cowboys e Aliens. Se gostou, deixa seu like e também não deixe de comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo!